uma reclamação ou o pedido de baixa, né, por causa do gramado. Já do lado do Flamengo, houve. E o Danilo, por causa do gramado sintético, também participou, né, do manifesto, não vai jogar essa partida. Ele não disse que ele é contra jogar no sintético. Ele disse que ele é contra o gramado sintético. Foi o Vasco que falou, entendeu? Não, eu acho que eu acho que o Vasco não é nada incoerente. Eu acho que é. Eu espero que segunda-feira... O que o Vasco tinha que não, Coutinho, não... cala a boca, não fale mais sobre isso, porque eu quero jogar no Newton Santos. Não, mas vai brigar para jogar no sintético quando tem esse movimento todo acontecendo, podendo jogar no Maracanã. Sintético, gente. A gente vai destacar 2 gatilhos de pressão, ou seja, o que leva o Flamengo a subir a sua pressão. É homem. Então, os alvos, o Flamengo coloca alvos. Cada jogador tem um alvo, um jogador a perseguir. São 6 jogadores do Flamengo contra 6 do Fluminense. Note como está o corpo do Plata. O jogador dá um sinal e esse é o primeiro gatilho de pressão, passe para trás. O Plata já tem o corpo posicionado para pressionar o seu adversário. Meus amigos, vamos aqui acompanhar as principais notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo que terá o jogo contra o time do Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca neste sábado de Carnaval. Tem muitas coisas, né, ali, informações saindo de bastidores para trazer aqui para vocês. E nós vamos acompanhar aqui nesse vídeo. E também, né, vamos acompanhar o especialista da Band Esporte que simplesmente mapeou a forma do Flamengo jogar. O Flamengo do técnico Felipe Luiz, que tem simplesmente atropelado, né, os seus adversários dentro de campo, dando uma aula, tá? Tática e técnica, tá? Então vai ser bem legal você acompanhar até o final. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal Band Esporte. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o Flamengo. Vamos de próximo jogo, então, do Flamengo. No caso, está na semifinal do Campeonato Carioca. São 2 jogos. O primeiro tem mando do Vasco e vai ser no Newton Santos. Aí você vai lembrar. E o pessoal lá do Manifesto Felipe Coutinho, bababá, do Vasco, não houve nenhuma, por parte de jogadores do Vasco, nenhuma reclamação ou pedido de baixa, né, por causa do gramado. Já do lado do Flamengo, houve. E o Danilo, por causa do gramado sintético, também participou, né, do manifesto, não vai jogar essa partida. Que, aliás, mudou o horário de novo, né? O jogo ia ser 6, primeiro ia ser 4, passou para 6, agora 5h45, tá? Em ponto. Pensando no calor, o jogo passou para um pouquinho mais tarde, aí adiantou 15 minutinhos depois dessa primeira mudança, tá? Diga lá, Conrado Santana. Incômodo muscular, né? Já é certo isso, que é por causa do Newton? Se fosse no Maracanã, ele jogaria? A gente tem essa informação? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Como ele participou, isso não é uma... Ele não tá lesionado, a gente tá falando de um incômodo. Ele fez vários jogos na sequência, né? Exatamente. Não é uma lesão. Não é uma situação de atenção. É um incômodo muscular. Então, ele será preservado. Ô Mário, eu acho que indiretamente é igual a situação do Lucas e do Oscar, quando o São Paulo fez 2 jogos em Brasília, antes do clássico contra o Palmeiras, e eles ficaram no banco. Foi uma opção de preservar do Zubeldia. Eles acabaram entrando depois no finalzinho, porque o São Paulo enxergava uma possibilidade de vitória, mas com a questão do gramado sintético como um adendo, porque o São Paulo, inclusive, tem um histórico, especificamente o São Paulo, né, de lesão de jogadores seríssimas no Allianz Parque. O Rafinha passou por isso, o Arboleda passou por isso, então o Zubeldia tem esse histórico, mesmo ele não sendo treinador nessas 2 lesões citadas. Você me perguntou, se fosse no Maracanã e vai uma opinião, acho que jogaria. Eu acho que jogaria também. Acho que ele não vai ficar nem no banco, né, e o Flamengo tá sem zagueiros reservas, né? Vai ter o Cleiton está suspenso também. Não tem o Cleiton também, quem entra é o Iago. Então. Mas... Na verdade, nem entra, né? Entra para compor o banco. De qualquer forma, sobre essa escolha, assim, o que o Coutinho, o manifesto dos jogadores, na minha opinião, isso não tem nada a ver com a escolha do Vasco em jogar no Newton Santos. Não tem nenhuma... Enfim... Você acha que não é conflitante? Não, acho que é uma nada conflitante, porque não é o Coutinho que escolhe o lugar de jogar. Não, tudo bem, mas olha só... Não é o Coutinho que escolhe o lugar de jogar. Vai ter jogo lá o ano inteiro. Todos esses caras que fizeram, eles vão jogar lá o jogo inteiro. O Coutinho foi só mais um que participou, que é contra. Ele não disse que ele nunca mais vai jogar no sintético. Ele está falando que ele é contra essa sequência, que é bom explicar isso também. Não, peraí. Ele não disse que ele é contra jogar no sintético. Ele disse que ele é contra o gramado sintético. Isso, porque
Ele não pode ser contra jogar, porque quando ele for jogar contra o Botafogo, por exemplo, ele jogará no Newton Santos. Mas a questão é, o mando é do Vasco, que poderia negociar o Maracanã, como sempre fez. Inclusive, até muito pouco tempo, brigava por aumento de carga. Gente, mas queria o Maracanã 50-50. do Vasco, não é do Felipe Coutinho. Aí agora vamos lá. Mas aí é uma hipocrisia do clube, né? Talvez da maior liderança do elenco atual. O Coutinho vai dar essa opinião. Eu acho. Se você tem o Maracanã como opção... Não, mas o que tem a ver com a opinião do Coutinho e a decisão do Vasco? Não, mas não é uma opinião qualquer. É só uma liderança técnica e a liderança técnica tem influência nos outros jogadores do grupo. Sim, mas o Vasco pode ter opinião que é melhor para o Vasco jogar no Newton Santos, independente do que o Coutinho acha. O Coutinho pode achar melhor ir de avião em vez de ônibus. Tá bom, amigo, parabéns, mas a gente vai de ônibus hoje porque eu não quero gastar. E quem entra em campo? A instituição Vasco ou os jogadores? Não falem com o Conrado que ele está sem pano. Mas quem entra em campo é o Vasco, o clube... Perfeitamente. Sem os jogadores? Não, com os jogadores, mas não é o jogador que decide. O Coutinho eu também acho que não. A democracia corintiana não foram os jogadores que decidiram entrar em campo ou não. Os jogadores têm um peso... Eles são os donos do espetáculo, Conrado. Mas eu não estou entendendo. Eu não estou falando que eles não são dono. Tanto é que os jogos continuam acontecendo lá. Perfeitamente. Não, e vai continuar, inclusive no Allianz Parque. O que eu estou falando é que não é o Coutinho que toma decisões pelo Vasco da Gama. O Vasco acha que é o momento de não jogar no Maracanã. Inclusive, o Vasco está na justiça para ver quem toma as decisões pelo Vasco, né? Mas então, peraí. Há esse outro conflito também. O Vasco acha que é o momento de tirar o jogo do Maracanã para trazer o Flamengo, para tirar o Flamengo da sua zona de conforto, porque o Vasco já vê o Flamengo como mandante no Maracanã. E nessa primeira partida... Por exemplo, se o Danilo realmente não for jogar, o Vasco já vai ter conseguido... Ué, sem o Danilo vem sendo titular. Vamos dizer que primeiro... tempo, o Léo Pereira sente a coxa, não vai entrar o Danilo. Já ajudou o Vasco a jogar no Newton Santos. Se a ideia foi essa, não estou falando que está certo ou errado. Se a ideia foi essa, já vai estar dando certo. Já desfalquei o jogador do outro lado lá. Estou falando que a decisão do Vasco não é só onde é melhor para jogar. A decisão do Vasco é muito maior que isso. Tem a ver com dinheiro, tem a ver com política, tem a ver com atrapalhar o rival, tem a ver com briga, porque quando quis jogar no Maracanã não quis. Eles não estão nem aí para a opinião do Coutinho nesse momento. O Coutinho vai dar opinião legal, muito legal a sua opinião. Quando a gente puder debater mais sobre isso, sobre os gramados no futebol brasileiro, a gente vai debater. Mas, amigo, não estou nem aí para você. Quem toma a decisão aqui é a gente. Você é só jogador, você só joga. O que eu estou falando é que não tem... O Vasco não está... qual que é a palavra quando... Não está errado, porque o Coutinho deu uma opinião, o problema é do Coutinho. Eu também não acho que está errado. O Vasco não está indo contra isso não é um erro. Não foi o Vasco que falou, entendeu? Não, eu acho que essa é a palavra. Eu acho que o Vasco não é nada incoerente. Eu acho que é. Eu espero que segunda-feira... O que o Vasco tinha feito? Coutinho, cala a boca, não fale mais sobre isso, porque eu quero jogar no Newton Santos. Não, mas vai brigar para jogar no sintético quando tem esse movimento todo acontecendo, não tá brigando podendo jogar no Maracanã. No sintético, gente. Está brigando para não jogar no Maracanã. Coisa que fazia até ontem. Mas isso não tem nada, é isso que eu estou falando, a gente não pode misturar os assuntos. Isso não tem nada a ver com a opinião do Coutinho sobre a grama sintética. É claramente o Vasco não quer jogar no Maracanã. Brigou até ontem, tudo bem. Aí a gente pode debater se o Vasco está certo ou não está. A questão é que o manda do Vasco, ele joga onde quiser, né? Ponto, nesse sentido. Minha opinião, Conrado, muito melhor jogar no Maracanã. Então, a gente vai trazer aqui alguns detalhes, tanto de Vasco quanto de Flamengo, e aquecer um pouco que deve ser o principal jogo do final de semana. O ponto que a gente vai tocar hoje é sobre a saída de bola e a pressão que o Flamengo exerce na saída de bola dos seus adversários. A gente vai destacar 2 gatilhos de pressão, ou seja, o que leva o Flamengo a subir a sua pressão. 2 gatilhos específicos, mas primeiro a gente precisa entender como é que funciona essa pressão do Flamengo e quais são os itens que a gente pode listar para mostrar como é que funciona essa pressão do Flamengo. Vamos então às imagens. Bora. Aí, Isa, a gente nota que o Flamengo está numa pressão homem a homem. Então, os alvos, o Flamengo coloca alvos. Cada jogador tem um alvo, um jogador a perseguir. São 6 jogadores do Flamengo contra 6 do Fluminense. Essa é a primeira situação que a gente vai trazer aqui. Importante essa compreensão. Guarde isso na sua cabeça. Cada jogador tem um alvo. Importante a concentração também de vários atletas próximos, para que você consiga ter esses jogadores agrupados, dificultar a vida do seu adversário e recuperar essa bola rápido. Outro conceito do jogo do Felipe Luiz, da marcação-pressão do Flamengo. E a gente vai ao último conceito antes de explanar os gatilhos. Comunicação dos atletas. Note o posicionamento do corpo do Arrascaeta, ele faz um gesto para o Bruno Henrique, do tipo, pressiona.
me ajuda, vamos todo mundo junto para tentar roubar a bola. Ser um time compacto é importante para o Flamengo e um comportamento agressivo também do Léo Pereira, mas esse detalhe a gente vai na sequência. Note como está o corpo do Plata. O jogador dá um sinal e esse é o primeiro gatilho de pressão, passe para trás. O Plata já tem o corpo posicionado para pressionar o seu adversário. O passe não sai para trás, há uma inversão do lado direito. E aí o Plata vai fazer o quê? Vai mudar o posicionamento do corpo dele para ajudar o Varela lá do lado direito. E o Flamengo vai fazer um 2 contra 1. Dois jogadores do Flamengo contra um do Maricá. Para dificultar o trabalho do seu adversário. Não vai ser o Plata quem vai roubar a bola, mas o trabalho dele de pressão e como os jogadores estão concentrados do lado direito faz com que o Flamengo roube a bola. Aí, mais uma situação de passe para trás. O jogador fez o gesto para passar para trás, os três, Bruno Henrique, Gerson e Plata, correm para tentar tirar o espaço e pressionar os jogadores do Fluminense. Nesse caso, o Bruno Henrique vai apelar para a falta, um recurso que o Flamengo também usa quando não consegue roubar a bola nos primeiros metros de campo. E o segundo gatilho está aí, passe para o lado. O Plata observa que o passe vai entrar no Matheus Carvalho e já se antecipa para tentar roubar a bola. Nesse caso, é o Bruno Henrique já quem consegue roubar a bola no primeiro instante. Mas o Plata já estava posicionado. Assim como ele vai fazer nessa jogada. Ele vai subir a pressão para tentar roubar a bola do Piton. Então, ponta direita do Flamengo tem como alvo o lateral esquerdo do Vasco. Novamente, aquela questão dos alvos. Última linha, os dois zagueiros têm que ser muito agressivos para o Flamengo ser compacto. Então, o Danilo já vai entrar para uma antecipação, vai conseguir antecipá-la e aí vai jogar a bola no meio. Por quê? O Flamengo tem 5 jogadores concentrados para ganhar a segunda bola e conseguir já acelerar no terceiro momento. Essa bola vai ser do Everton Araújo, que vai acionar o Arrascaeta e o Flamengo vai desenvolver a sua jogada. Novamente, o gatilho é a bola na lateral. O Flamengo vai fechar o lado esquerdo do Volta Redonda, com o Wesley saltando na pressão no Sanches para encaixar e dificultar a saída do Volta Redonda. Bola longa, um recurso que os adversários têm usado muito, e os dois zagueiros agressivos. Nesse caso, o Léo Ortiz é quem vai roubar a bola, antecipar a jogada, jogar ela no meio, e ali o Flamengo tem 3 jogadores para tentar ganhar a segunda bola e, num terceiro momento, como na jogada anterior, tentar acelerar. O Plata não vai ganhar a segunda bola, mas o Léo Ortiz já está pronto também para jogar a bola para a lateral. Não ganhou, bola interceptada, bola para a lateral. E aí a gente tem números que evidenciam como essa pressão tem sido efetiva do Flamengo. Flamengo contra os principais concorrentes dele. Aí temos os números do Botafogo, do Fluminense e do Vasco. Posses ganhas no último terço. O Flamengo tem 114. O Fluminense é o que mais se aproxima com 99, a diferença é grande. Aproveitamento dos passes dos adversários. Então, quantos passes em porcentagem esses adversários conseguem, em média, trocar por jogo contra o Flamengo? Só 76%, é um número baixo. Passes tentados por passes longos. E aí é uma estatística legal da gente esclarecer para quem está em casa. Essa vai dar uma média de quantos passes curtos o adversário consegue trocar até que o Flamengo pressione e esse adversário precisa daquela bola mais longa para o Flamengo ganhar a segunda bola e etc. O Flamengo tem uma média dos seus adversários 6,6 passes curtos até que eles tenham uma ligação direta, uma bola mais longa. Se a gente traçar um comparativo com os outros 3 concorrentes, a diferença é muito grande. Então, essa é uma marca do Flamengo do Felipe Luiz, talvez a principal delas. A pressão muito ajustada na saída de bola dos seus adversários. Constatações, o time precisa ser muito forte fisicamente e disposto a marcar, ou seja, atacantes mais lentos não conseguem acompanhar esse ritmo. Não conseguem, mas eu duvidava do trabalho do Arrascaeta, por exemplo, numa pressão pós-perda, rapidamente ter esse comportamento de brigar pela bola para retomá-la. E a gente viu numa das imagens, o Arrascaeta faz um gesto para o Bruno Henrique e o Flamengo tem sido competitivo mesmo com o uruguaio no seu 11 inicial. Então, acho que isso, digamos que tenha desmistificado certas coisas que pairavam no ar no Flamengo. O jogador A, o jogador B, o jogador C, esses caras não marcam, esses caras não têm como entregar essa intensidade. É claro que a gente ainda está no começo da temporada com só o estadual. Quando esses jogos se aglomerarem mais no Campeonato Brasileiro, talvez eles precisem de um prazo maior de recuperação. E aí o caso do Arrascaeta é um deles. Veremos como o Felipe Luiz vai manejar o seu elenco também a partir da volta do Pedro. Deve acontecer ali por abril, maio, e se o Flamengo vai conseguir manter essa intensidade na pressão sem esses jogadores tão rápidos, porque ele tem usado muito. O Michael, o Plata é um jogador importantíssimo para essa pressão. Está explicado porque ele é
tantas vezes titular. Exato, a gente viu que várias vezes quem executava os movimentos que a gente citava aqui era o Plata. Michael, o próprio Luiz Araújo, o Bruno Henrique, todos jogadores muito rápidos. Veremos quando o Felipe mudar a característica desses atletas, se essa pressão vai ser tão efetiva quanto tem sido. Ou então a pressão acontece olhando pela parte ruim ou arriscada e o adversário consegue se livrar dessa pressão, vai pegar menos marcadores na defesa. E aos poucos, essa pressão, como a gente analisou aqui, muitos times vão analisar e criar alternativas para dificultar o jogo do Flamengo. Uma bola mais longa na profundidade para jogadores mais rápidos. Inversão rápida de lado é uma possibilidade. Um jogo curto, de toque rápido para conseguir sair de trás construindo. Enfim, todo mundo vai tentar criar suas alternativas, porque como no futebol nada é perfeito. Você tem pontos mais fortes, pontos mais fracos. Se você sobe a sua pressão, você sobe as suas linhas e deixa um espaço atrás que o seu adversário pode explorar. Então, com o tempo, todo mundo deve mapear como funciona o Flamengo e é um trabalho importantíssimo para o Carille. O Vasco foi muito mal no primeiro clássico entre eles no ano. Então tá aí, né? Depois de uma aula dessa, olha, vou falar para você, hein? Realmente isso prova, né, que o técnico Felipe Luiz não tá jogando por acaso. Ele realmente tem uma ideia de jogo, tá? Tem um comportamento tático dentro de campo. E é claro que fica visível agora nessa explicação o quanto o Flamengo, né, realmente tem ali se fortalecido com a chegada do técnico Felipe Luiz e também de algumas peças, né, que chegou aí para ajudar esse time do Flamengo. Galera, vou deixar aqui os créditos, tá, para o canal do Sport TV e também para o canal Band Esporte. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Clica nesse botão. Do lado tem um sino, clica ali nesse sininho para ativar as notificações e coloque em todas as notificações. E aí, toda vez que lançarmos um conteúdo novo do Flamengo, sair qualquer notícia, informação, você vai estar aqui recebendo em primeira mão. E peço a você na humildade também, se você puder, botãozinho do dedinho para cima, deixa aí o seu like para ajudar o crescimento do nosso trabalho, tá? Deixa seu comentário também aí, tô respondendo cada um de vocês. Daqui a pouco eu volto com mais notícias e informações, debates e análises do Clube de Regatas do Flamengo. Saudações, fui!